Olá, quero hoje profetizar vida no nome de Jesus à sua vida. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E ele está sempre disposto a compartilhar com o nosso coração a palavra dele, que é a palavra que traz vida. E é isso que eu gostaria de fazer nesse momento, compartilhar a palavra do Senhor. Está no Salmo de número 115. Fala um pouco de Deus, de quem é Deus e de quem não é Deus. Muitas pessoas não vivem vida, mas vivem morte, porque têm adorado Deus errado. Dedicam a sua vida, esforçam-se sobremaneira, mas para adorarem um Deus que não é Deus. E aí, o que elas colhem? Elas colhem apenas morte, desolação, tristeza, desânimo, destruição. Elas acabam se tornando tão doentes, doentes em todas as áreas. Elas definham, porque não adoram o Deus verdadeiro. Mas a vida vem sobre aqueles que adoram o Deus verdadeiro, o Deus sobre quem a Bíblia nos fala. E o Salmo de número 115 nos fala sobre Deus. Fala assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. As palavras desse salmo, do salmo de número 115, são palavras tão sérias e tão duras. A palavra de Deus diz que irão se tornar como ídolos de prata, de ouro, de pedra, de gesso, com olhos que não podem ver, mãos que não podem apalpar, ouvidos que não podem ouvir, todos aqueles que adoram os ídolos. Aquelas pessoas que se curvam diante de imagens de escultura, aquelas pessoas que se curvam diante de objetos que foram feitos pelas mãos do artífice, mãos dos homens, aquelas pessoas que adoram o ouro, a prata, o cobre, a madeira, diz a palavra de Deus, que elas irão se tornar como esses objetos que elas adoram. Esses objetos são insensíveis. Esses objetos, eles não podem ver, não podem tocar, não podem sentir, não podem falar, e as pessoas que adoram esses objetos tornam-se tais quais esses objetos que adoram. Por isso muitas pessoas não vivem vida. Por isso que muitas pessoas, até mesmo religiosas, pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, que vão à igreja e que participam de cultos, muitas pessoas estão tão doentes no coração, tão doentes na alma, tão vazias, tão secas. Secas porque adoram um Deus que não é Deus. Adoram um Deus morto, adoram um Deus de pedra. Vida somente o Deus que está nos céus pode trazer. Vida somente o Deus que é todo-poderoso, que faz tudo quanto lhe agrada, só Ele pode trazer. Vida somente o Deus que é cheio de amor, cheio de fidelidade, de misericórdia, somente esse Deus pode trazer. Se você vive morte hoje, se você percebe que as palavras já não são palavras que trazem esperança para ninguém, se você percebe que o seu corpo começa a definhar, se você percebe que os seus ouvidos estão se tornando ouvidos cada vez mais amargos, talvez isso esteja acontecendo, porque você tem adorado um Deus que não é Deus. Você tem adorado ou uma estátua,
Ou talvez não seja uma estátua, talvez seja o dinheiro. Você tem se tornado como o dinheiro que você adora. Você tem se tornado fechado, ambicioso, egoísta, impessoal, usado as pessoas para conseguir os seus próprios interesses, você as usa. Você tem se tornado tal qual o Deus que você adora. Talvez você esteja adorando o seu trabalho, a sua posição social. Talvez você esteja adorando uma outra pessoa e você está se tornando como essa pessoa. Você tem se tornado uma pessoa má, uma pessoa rebelde, uma pessoa indiferente com as outras. A Bíblia diz que nós nos tornamos como aqueles a quem adoramos. As pessoas se tornam tais quais aqueles a quem elas adoram. Se elas adoram ídolos, elas se tornarão como esses ídolos. Se elas adoram dinheiro, elas se tornarão impessoais como o dinheiro. Se elas adoram a profissão que têm, elas se tornarão assim utilitárias e impessoais como a profissão que têm. Mas se elas adoram a Deus, elas se tornarão pessoais como Deus é pessoal. Elas se tornarão cheias de misericórdia, cheias de amor, cheias de bondade, como Deus é cheio de misericórdia, amor e bondade. Hoje mesmo, faça a sua escolha, mas faça a escolha certa. Deixe os ídolos, deixe as imagens de escultura, não se curve mais diante dessas imagens de escultura, não continue a adorar aqueles que não podem ver, ouvir, sentir. Não adore homens, não adore pessoas, não adore objetos, deixe isso de lado. Se você quiser viver vida e paz que só Deus pode trazer, é necessário que os seus olhos se voltem somente para Deus, o Deus que está nos céus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Adore somente a Ele, cultue somente ao Senhor Deus, ore, faça suas orações somente ao Senhor Deus. E aí sim, a sua vida vai experimentar a vida que somente o Senhor Deus pode trazer. Glória nenhuma pode ser trazida a homem nenhum. É por isso que o salmista começa dizendo, no Salmo de número 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, e somente ao Teu nome toda a glória. A glória, o culto, a adoração podem ser dadas somente ao Deus verdadeiro, porque somente Ele pode trazer vida e pode trazer paz. Faça isso hoje. Mude a direção da sua vida. Mude aquele a quem você adora. Comece a adorar somente ao Senhor Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você experimente vida, para que você experimente paz, para que a morte não mais tenha lugar na sua história, na sua casa, porque os ídolos, as imagens de escultura, elas trazem morte. As pessoas se tornam iguais àquele a quem elas adoram. Por isso, a partir de hoje, adore a Deus. Eu vim aqui e o propósito por causa do qual o Senhor Deus me trouxe aqui hoje é para dizer para você, Deus quer trazer-lhe vida, profetizar vida sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, adore somente a Deus. Se você quiser mais alguma palavra, se você deseja receber oração, conversar um pouco mais, ligue para nós no telefone da paz. O número é 31 3429 9550. Tem uma pessoa, alguém ali do outro lado, que vai poder orar com você agora e conversar com você nesse momento. Faça isso, busque a Deus e tenha a sua vida mudada. Que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, traga vida à sua vida, hoje
e sempre. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.